Olá meus amigos, então sejam bem-vindos a mais uma aula de hoje. Essa aula de hoje nós vamos ver, vamos estudar e vamos analisar a instalação de uma rede numa janela plana. É o tipo de instalação bem simples, tá? Das mais simples que tem. Bem mais fácil do que tu instalar numa sacada, ou algo circular, ovalado, ou então uma escada, né? Tem ângulos, enfim, é bem mais difícil. Então a instalação mais simples é essa que nós vamos assistir agora. O colega nosso vai estar instalando, eu vou estar explicando. Havendo alguma dúvida, você pode solicitar então, né, os comentários e entrar em contato com a gente através do WhatsApp, enfim, os canais que vocês vão poder falar com a gente. E aí vamos lhe ajudar, tirar alguma dúvida. Mas está bem explicadinho, no final do vídeo ainda eu explico mais alguns detalhes que não aparecem muito bem no vídeo. E vamos lá, tamo junto, tá? Boa aula! Então vocês começam observando na imagem que o instalador ele vai começar pelo canto superior. E não se esqueçam que é o ponto de tração, onde fica mais tensionada a corda, que vai firmar a rede. São os 4 pontos, os 4 cantos. Então, furando ali bem o canto ali. Ele está com uma broca 6 e vai colocar então um gancho 8 na broca, na bucha 6, né? Para dar maior firmeza. Então agora está furando os demais furos, né? Você pode observar que a parede ela é bem fraca, ela não é muito forte nessa parede. Está furando já fora da esquadria, fora da janela. Então, mas ele está dentro do imóvel, não tem perigo algum de ele cair, né? E agora ele vai furar o outro lado. Vocês podem observar que ele está furando próximo à esquadria, não faz muito na borda e inclina para dentro a furadeira ainda, não tem risco de quebrar, né, o reboco, não estragar a janela. E a rede vai ficar então na parte interna do quadro da janela, né, como vocês podem observar. A distância é mais ou menos em torno de 30 a 35 centímetros de cada furo um do outro. Tá, ele está fazendo então toda a volta, ele está agora no outro canto da janela, na outra quina. E segue furando aí, tem prática, né? Agora, ó, vocês observam que a furadeira correu para dentro, de tão ruim que é o reboco, né? Tá furando agora embaixo, a parte inferior da janela. Ele tá fazendo por fora, pela frente da parede do prédio, pela fachada, porque tem uma pingadeira de granito ali, ele não vai furar essa pedra, né? Então a rede vai correr para a lateral da janela e vai descer então para baixo aí da janela. Agora ele já está colocando as buchas com o gancho enfiado dentro, tá só colocando no lugar. A maneira que ele vai fazer agora é pelo martelo, ele está colocando a bucha toda para dentro, batendo na cabeça do gancho. Isso ele vai fazer em toda a volta da janela. Tá? O vídeo ele está editado, então ele corta algumas partes, mas é o que ele vai fazer em todos os ganchos, botando a bucha e o gancho e depois batendo com o martelo, para a bucha ficar completamente dentro do concreto. E depois ele vai só parafusar os ganchos. Tá? Observem que ele vai deixar os ganchos, a parte do gancho aberta, nos 4 cantos ficam para fora e a abertura depois nos demais, nos intermediários, com a abertura para dentro da janela. Aí ele está ajeitando, ó, de modo que se a pessoa forçar a janela para fora, né, a rede ela não vai desenganchar. Apesar de que se fecha depois o gancho também, vocês vão observar, dá para fechar os ganchos. Certo? Ele está aberto para oportunamente colocar a rede. Aí ele está parafusando com uma furadeira adaptada a uma ponteira, um outro gancho, né? Está rosqueando. Tem que ter muito cuidado. Geralmente o melhor é pegar uma parafusadeira em vez de uma furadeira. Tem que controlar muito o gatilho para não se machucar e para não estragar, né, o serviço. Então, meus amigos, aqui agora o rapaz já está com a rede na mão, tá? Ele escolheu a malha do canto, uma janela retangular, né? Quadrada, retangular. Então ele colocou então a malha do canto com a corda, né? No gancho superior. Está escolhendo agora a malha do canto inferior, agora direito também. Ele vai colocar de lado ela, né? Alguns optam por botar as duas partes de cima e depois as duas partes de baixo. Ele optou por botar as duas de um lado. Vai passar a rede agora para o outro lado da janela, por fora, obviamente, né? Agora está escolhendo a malha do canto superior, esquerdo. Botou para o outro lado, pegou lá. Agora vai subir.
vai prender então no gancho, está abertinho para fora, como eu falei, os quatro ganchos das laterais, eles estão virados, abertura para fora, então engancha de fora para dentro. Ela vai de novo na parte de baixo, enganchando, pronto, tá, deixa os 4 enganchados, não engancha mais nada por enquanto. Vai voltar na parte onde a corda está cortada, né? Ele vai ter que finalizar, ele vai finalizar na lateral. Alguns finalizam em cima, embaixo ou na lateral, tanto faz. O importante é saber como tracionar. Então ele está puxando, ele deu um nó, a laçada, né? Com a borboletinha aqui, ó, a forquinha, e aí ele vai buscar com outra corda de baixo, fazendo zigue-zague, costurando na rede, dando continuidade, e agora ele vai tracionar uma forçadinha, vai fazer um pré-nó só ali, deixar uma laçadinha, nó de correr, e vai verificar então agora ele, a corda está toda esticada, a rede se posiciona, ele vai colocando nos ganchos, e vai ajeitando as malhas de forma que elas fiquem de uma forma distribuída uniforme pela janela, né? Não fique repuxado. Está colocando nos ganchos então a corda e a rede, ou só a corda onde conseguir. Ele está fazendo o sinal com a mão para a direita porque ele está puxando a rede toda para a direita. Ele vai finalizar, tirar o excesso da rede no lado direito da janela. Então ele segue alinhando a rede, ó, puxando a rede para a direita e botando nos ganchos, então ajeitando de uma forma que fique uniforme e bem distribuída a rede. Faz isso em cima, embaixo, colocando todos os ganchos. Ele viu que está frouxa a rede, sobrou a rede, né? Ele vai ter que então ajustar a rede agora, ele vai ajustar do lado direito, vai ter que cortar e tirar o excesso do lado direito da janela. Ó, tá alinhado até ali, aqui tá embolado. Aí agora então ele vai tirar os ganchos novamente. Ó, ele tá vendo aonde ele vai ter que cortar para ficar esticadinha a rede. Então ele corta de uma linha reta, né? Tem que cuidar para não errar as malhas, tem que ser na sequência perfeita. Ele já tá cortando já direto. Se não tem segurança, ele já tem prática, mas se não tem segurança, antes de tu cortar, tu só tira a corda do lado direito, costura ela onde tu acha que é, né? E coloca, estica e coloca no lugar. Se ficou puxado demais ou de menos, tu vai ajustando. Ele já tem uma experiência, ele já viu aonde que é. Agora vai afrouxar a corda, tá tirando o excesso da rede que foi cortada fora. Já está costurando de volta a corda então no local definitivo, cima e embaixo, costurando. Aí colocou a rede, desceu com a parte superior da corda a laçada, pescou lá, buscou, tá voltando, costurando. Agora ele vai dar a tração final, vai puxar bem forte. Como ele sabe que já está na posição, já com a rede, já não vai ter que tirar mais nada, ele já está tracionando e colocando nos ganchos. Então tem que cuidar para que a corda fique de uma forma bem esticada, para não fique vão na lateral. E é o que vai deixar a rede bem esticadinha, bem firme, para não ter perigo de ceder, né? Então ele está tracionando bem forte. Ele até optou para finalizar na lateral, até eu acho que seria interessante nessa situação, porque embaixo tem, você lembra, tem a pedra da pingadeira e a corda ficou para baixo. Ele desce na lateral da parede e vai para baixo da pedra. Então fica mais fácil o acesso para finalizar e dar o nó e enxergar tudo aí pela lateral mesmo. Ele tá dando vários nós para finalizar ali, tirando o excesso da corda e colocando no lugar então, né, no gancho tudo certinho. Ele viu que tá bem firme, ó, tá com uma boa tração, ela não pode ficar com nenhuma grade, mas também ela não pode ficar frouxa. Ela vai ceder um pouco com o tempo, então tem que ficar bem esticado. Agora tendo com martelo, pode ser com martelo ou com alicate, ele tá batendo nos ganchos. Então, meus amigos, para a gente concluir esse vídeo, eu vou explicar um pouquinho algumas coisas que não apareceram com detalhes no vídeo na instalação, tá? Por exemplo, isso aqui é um gancho número 8, tá certo? Esse é o gancho indicado para vocês instalarem então a rede, colocar esse gancho 8 nos 4 cantos da janela. Tá certo? Onde tem a maior força da corda e da rede são nos cantos, e os cantos então tem que estar reforçado. Então sempre vai botar o gancho 8. No caso do vídeo ele botou todos os ganchos 8, tá certo? Então a gente pode botar só nos 4 cantos. E nos demais ganchos então pode botar o gancho 6, que é um pouquinho menor, né? Ele é forte também, mas é um pouco menor.
Esse no caso que se chama pitão. Quando ele vem fechadinho assim, ele é pitão. Quando ele vem abertinho assim, tu compra ele já aberto, ele é o gancho, tá certo? Então, no final do vídeo, o que ele fez? Ele pegou, então, um martelo e bateu na cabeça do gancho, para que o gancho fechasse, essa parte encostasse nessa, e a corda não pudesse, então, sair mais. Tá? Então, dá mais segurança. Então, a parte de baixo da janela, tu sempre vai colocar, vai bater, vai fechar. Então, ou tu fecha com um martelo, batendo, ou tu pega um alicate, então, né, e tu vai fechar. Tu vai pegar o alicate e vai entortar e vai encostar essa parte nessa. O gancho 8 é bem difícil de fechar com alicate, então, e nos 4 cantos normalmente você não precisa fechar, porque a corda estando bem tracionada não vai escapar. Então você vai fechar os ganchos 6, que são os de baixo e os da lateral, você fecha. Os de cima normalmente a criança não tem acesso, você não precisa fechar. Então você vai pegar e vai apertar e vai encostar aqui, tá bom? Então, e o pitão, quando tu compra ele já fechado, você vai ter que então abrir para depois fechar na hora de finalizar o serviço. Tá? Outro detalhe também que não aparece no vídeo, que eu gostaria de salientar para vocês, quando ele parafusou os ganchos, ele parafusou com uma furadeira. E eu falei aqui no vídeo que uma parafusadeira é melhor. A parafusadeira seria assim, então você coloca aqui na ponta da parafusadeira então um gancho. E aí você vai, né, colocar para o lado aqui na regulagem da parafusadeira. Você regula o lado direito e o lado esquerdo. Ó, ela gira para a direita ou para a esquerda. Então você vai colocar para o lado direito para fechar, né, para parafusar. E o gancho vai estar fixo na parede, você vai enganchar um gancho no outro. Simplesmente vai... Por que eu indico a parafusadeira? Porque ela consegue controlar mais a velocidade da tração. Tá? Pode colocar bem rápido e pode ir bem devagar. Não tem risco de se machucar. A furadeira, às vezes, tu dá uma gatilhada, ela vai muito rápido. Então, por isso que eu indico a parafusadeira. Mas se você tem só a furadeira, também dá para fazer, tá bom? Então, essa é a última dica de hoje e sucesso para vocês.